né? Sim, estamos no céu. Estamos no céu. Item 7. A gente parou naquele que fala assim, uma comparação vulgar. Isso. Paramos aí, né? Sim. Tá. Então, vamos lá. Nós estamos estudando a respeito do céu. E Kardec começa a mostrar como se acreditou e como muitos acreditam que seja o céu, para concluir no céu espírita, do qual ele ainda não falou, né? Mas tudo que está acima na visão comum, há um tanto até medieval e aceita por todos nós no passado, e hoje em dia da qual nós estamos saindo, mas que muito ainda permanecem nessa visão, o céu é tudo que circunda a Terra e que são esferas concêntricas, com 3, com 7, com 9, com 11 céus, né? E conforme digamos assim, o grau de progresso do espírito humano, ele vai estar nos últimos céus. E para o cristianismo, que acreditava em 3 céus, Paulo foi levado 2 vezes, né, ao 3º céu, não é isso? Quais são os erros de todas essas visões do passado com relação ao céu? É que a Terra está no centro. Pela falta de conhecimento da astronomia, eles acreditavam, primeiro erro, que a Terra está no centro. E segundo erro, é que todo esse céu é a região material, onde estão, simplesmente a região material, onde estão as nuvens e as estrelas. E que Deus está muito longe de um contato humano, porque ele está depois do céu, não é isso? Uhum. Mas a ciência, com o evoluir do tempo, com o progresso humano, a ciência mostrou a nulidade dessa visão, digamos assim, um tanto mística, porque mostrou que a Terra não é o centro do universo, é um dos planetas menores e que existem bilhões de sóis, né? E, por consequência, a Terra é um dos mais inapropriados mundos para que haja a vida de toda a humanidade universal, né? Mas a ideia antiga ainda se prejudicava do seguinte modo: o homem, ele, para conseguir o céu, ele tem que pagar por isso, ou ele tem que participar de algumas ritualizações, alguns rituais, e não é pelo seu próprio progresso, não é lutando com a sua própria, digamos, lutando contra a sua própria condição instintiva, contra os seus erros, que ele progredirá. Basta ele pagar, basta ele participar de um batismo, de uma missa, de uma coisa, e pronto, ele vai garantir que ele está no 3º céu. Aí o que aconteceu? Ora, essa visão, tanto limitada, se tornou ilógica com o progresso científico, com o surgimento da filosofia em caráter mais geral, e o homem, então, abandonou essas questões religiosas, né? E a religião se tornou inapropriada para explicar o que é o céu. Aí quem vai explicar adequadamente para o homem moderno o que é o céu é o Espiritismo. Não é isso? E o Espiritismo começa dizendo que o homem tem um espírito e tem um corpo. Que o corpo, né, se deprecia, mas o espírito jamais se deprecia. E que existe, assim, o mundo físico e o mundo espiritual, que não tem limites, o mundo espiritual. Ele está em todo lugar. É isso? E ainda falou da escala evolutiva humana, que nós todos nascemos simples e ignorantes e progredimos, e que a nossa felicidade vai depender desse progresso e não do local em que estamos, porque nós podemos estar felizes no plano espiritual ou aqui, a depender das nossas qualidades e não de uma região ou outra.
Não é isso? Beleza? Então, foi isso que a gente estudou até agora desse capítulo. Então, ele está nessa parte. Qual parte, João? Ele quer responder com o conhecimento espírita o que é o céu. Começou falando que nós somos corpo e espírito e começou a falar que esses mundos estão interligados, o espiritual e o físico, sem limites para o espiritual e que há uma escala evolutiva para nós. Beleza. Então, vamos lá. Uma comparação vulgar, todo mundo achou aí onde está? Sim. Sim, sim. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda esta situação. Qual situação? Desses mundos interligados, de que mesmo próximo a nós. Tem alguns espíritos aqui que são muito felizes, e tem outros que são um tanto entristecidos. Né? Então, é isso que ele quer explicar. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda esta situação. Caso se encontre em um concerto, um um concerto musical, dois homens, né? Um deles bom músico, um deles de ouvido apurado, e o outro que desconheça a música, né? De sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e esse primeiro percebe o que no outro não produz nenhuma impressão. E eles estão juntos. E eles estão juntos, não estão lá, ninguém está lá no terceiro céu como era a visão anterior. Né? Não, está por aqui. Está por aqui alguém que ouve e se emociona com a música melhor do que eu. É essa comparação que Kardec quer mostrar, que não é um local distinto, esse pessoal está lá, é muito elevado, eles estão eternamente no ócio, não faz nada, só contempla, e o resto está eternamente aqui numa região infernal. Não. Ele está mostrando agora o céu espírita. E, por consequência, o real. Né? Assim sucede com relação a todos os gozos. Assim acontece com todas as felicidades do espírito, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte. Né? Não é lá distante. A gente está dentro do mundo espiritual aqui. Estamos encarnados, o que embota a capacidade perceptiva, a sensibilidade. Mas nós estamos contidos no mundo espiritual e aqui do nosso lado pode ter algum espírito passando que ele vê os esplendores que nós não vemos. Harmonias. Então, o mundo espiritual tem esplendores por todo lugar. Harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, mesmo estando desencarnados, nem sequer entreveem, nem sequer têm noção. Não é isso? Está cheio isso no livro de André Luiz, né? Espíritos inferiores que não têm a mínima noção, não têm a mínima percepção de que tem um superior ali. E ainda uma equipe de superiores. Não é isso? Uhum. Lembram? Trabalhando por eles. André Luiz está cheio disso. Cheio. E os superiores trabalhando por eles, fazendo-os progredir, né? E muitos não percebeu, os superiores não viu, está desencarnado e não viu, está dormindo, o espírito, né, saiu do corpo e não viu. E que somente são acessíveis aos espíritos depurados. Beleza. O progresso nos espíritos, aí, ó, ao contrário do que se pensa, do que se pensava, do que muitos ainda pensam, não vai ser comprado. É fruto do seu próprio trabalho. Mas, como são livres, né?
Ninguém vai... Lembra do livro anterior? O céu é uma conquista sem ser uma imposição. Então, ninguém vai me impor. João, estuda a doutrina espírita. João, eu estou te mandando você fazer o bem a essas crianças aí. Para que haja progresso, eu tenho que escolher livremente. A lei de liberdade é base da lei de progresso. Sem liberdade não existe progresso. Não pode ser mandado, né? Mas como são livres, trabalham pelo seu próprio adiantamento com maior ou menor atividade, né? Quem é de nós que vai dizer que eu estou trabalhando em toda a atividade que... Né? Aí digamos, é uma análise psicológica nossa, particular, cada um por si, né? Eu estou no máximo da atividade, no maior grau de atividade que eu posso exercer, né? E, por consequência, estou na velocidade máxima de progresso. Não dá. Eu, Chico Xavier e o Divaldo dormem muito pouco por dia, não é isso? É óbvio que também nós não vamos ter a pretensão de fazer o que eles fazem, de se igualar a eles, de trabalhar tanto com eles. Mas cada um consigo mesmo. A gente está no grau máximo de atividade por consequência de progresso, com mais ou menos negligência, segundo a vontade deles. Desse modo, aceleram ou retardam o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. É uma ideia completamente oposta da... Olha, eu já estou nos últimos dias aqui, né? Eu quero participar de uma missa. Eu quero participar e vou doar tanto para a igreja, para eu comprar o passaporte para o terceiro céu. Não vai dar. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados por longos séculos nas fileiras inferiores. Olha isso, né? E a gente acabou de ler no livro Ação e Reação, lembra lá do capítulo 1? Alguns gênios infernais nas regiões de fora das colônias espirituais, eles estão ali por séculos. É isso que fala o livro? É. Alguns vinculados a eles, algumas inteligências perversas vinculadas a esses gênios infernais, estão nessas regiões inferiores por um longo prazo. Hein, João? Era o caso do Gregório, né? Que fazia a mãe dele, que tinha 50 anos, que ele estava tendo um pequeno... se sentindo entediado, um pequeno tédio, né? Já ia reencarnar por isso. Aproveitar a chance para tirá-lo de lá, né? Os 50 últimos anos de um milênio. Né? É. E nessas regiões, alguns não, passam só alguns dias, alguns meses, para verificar que o desvio dado com relação a determinados vícios nossos não é bom praticar. Bom, beleza. São eles, pois, mas Kardec deu aí, né, todos os graus possíveis. Longos séculos de estagnação, avanços rápidos. São eles, pois, os próprios artífices, os próprios construtores da sua situação, feliz ou infeliz, conforme a frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Desse modo, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço, dando por isso maior valor à felicidade conquistada. Ideia totalmente diferente da de aquisição ou da participação em algum ritual, de alguma solenidade exterior, sem a melhoria do mundo interno para a conquista do céu. Não, agora a coisa aqui é suada.
A suprema felicidade, a suprema, só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos espíritos puros, que só conseguem depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. Né? Bastante evolução intelectual, bastante evolução moral. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Raramente marcham juntos. É aí que a gente vê, às vezes, pessoa de um nível intelectual muito alto, mas de moral, né? Pelo amor do Santo Jó, perdido. Raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, o que o espírito não consegue aí numas 10 encarnações, vamos dar uma quantificada, né? Vamos dar uma quantificada a esse termo genérico, em dado tempo, alcança em outro, de sorte que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível, depois de um prazo. É por isso que se vê muitas vezes homens inteligentes, homens instruídos, muito conhecimento médico, conhecimento matemático, muitas instruções, capacidades intelectuais elevadíssimas, pouco adiantados moralmente. E vice-versa. Às vezes se vê alguma pessoa simples, né? De nível moral muito alto, mas que não se formou em nada, não tem tanta inteligência, mas tem um nível moral elevadíssimo. João, geralmente esse pessoal... A gente pode lembrar do Emmanuel no senador Públio Lentulus, há 2000 anos. Depois ele renasceu como escravo, né? O Nestório, né? 50 anos depois. Sim. Ele era super inteligente, um senador, tudo, mas como ele não tinha desenvolvido a humildade, sim, aí ele teve que nascer como escravo. Sim. Foi para isso. Então, quer dizer que cada encarnação a gente vai desenvolver uma coisa? Ou não é assim? Não, em regra dá para desenvolver as duas coisas, né? A inteligência e a moral, mas isso é a possibilidade, né? Mas muitas vezes alguém com um nível evolutivo muito alto, digamos, um nível intelectual muito alto, pede para vir numa situação de dificuldade ou aceita que venha numa situação mais difícil para o desenvolvimento do lado moral. Então, é por isso que você vê, às vezes, um jardineiro, uma pessoa, digamos, de trabalho mais simples, um trabalhador do campo, que é muito agradável conversar com aquela pessoa. É que naquela reencarnação, aquele conhecimento intelectual dela está meio embotado, mas ela está desenvolvendo ali o lado moral pelas dificuldades da vida. Isso, às vezes, foi pedido, né? Como tem no livro Sexo e Destino, falando mais ou menos nessas palavras, é isso que a gente está narrando. Então, você pega aí algumas pessoas simples que hoje em dia falam errado, né? E tal, mas às vezes essa pessoa pediu para vir naquela condição antes, o conhecimento intelectual está meio embotado, é que ela quer vencer o orgulho, é que ela quer se desenvolver moralmente. E mesmo assim, às vezes, entrava, é um pouco difícil, né? Como você vê algumas empregadas domésticas que ainda são, às vezes, rudes no tratamento com as pessoas, outras não, já se tornaram bem mais dóceis, né? Esse tudo é resquícios de vida anterior. Beleza? Legal? Certo. Então, vamos lá. Mas você vê que Emmanuel, quer dizer, Públio Lentulus, ele tinha muita inteligência. Quando ele começa a filosofar a respeito dos motivos pelo qual deve existir a reencarnação, por um prazo, ele chega à conclusão de que aquilo é verdadeiro, que a reencarnação, de fato, realmente existe, pelas reflexões que ele chega. Logo no capítulo 1... Mas ele era muito orgulhoso, né? Mas ele era muito orgulhoso. Ele foi escravo depois, certo?
Muito orgulhoso, ele mas o nível aceitou, evolutivo tal que ele acreditou na reencarnação. O problema da lepra da filha. Excluiu as outras possibilidades. E viu que a filha dele não pegou doença dos escravos, não era coisa genética da família. Exato. Enquanto vê alguém como Nicodemos, que é um doutor da lei, ele não acredita na reencarnação. Está com dúvida, será que a reencarnação existe mesmo? Ele é doutor da lei e não sabe que a reencarnação existe. E vem perguntar para Jesus, mas como é possível? Não, eu estou dizendo as coisas aqui mais simples, você não aceita. Estou te dando a lição número 1. Tu não aceita a lição 1 da reencarnação, como é que tu vai aceitar alguma coisa quando eu estiver falando das coisas elevadas? Mas vê, mano. Sabe o que eu lembrei? Você falando dessas alto, duas coisas. Você falando intelectual alto. Sabe o que eu pensei agora? Que você realmente agora... Você falou que o Emmanuel podia ser capelino. Sim, sem dúvida ele era capelino. Porque a sensibilidade dele era maior. Ele conseguia... ele conseguiu perceber essa reencarnação, tudo, coisas que o Nicodemos não percebia, mesmo sendo doutor da lei. Tem diferença, acho que por causa dele ter vindo do mundo superior, né? Eu acho que os capelinos são mais sensíveis. São mais sensíveis às dores, sofrem mais diante das mesmas dificuldades que outras pessoas, né? Digamos assim, menos evoluídas intelectualmente não sofreriam. Ele está muito sensibilizado com o problema da filha. E ele raciocina muito nas questões. Aqui eu não vou me alongar aqui na coisa. Tá certo. Mas ele raciocina com a semelhança que ele tinha entre o bisavô, né, de 100 anos atrás. Ele verifica a escrita dele igual à escrita do bisavô, e ele verifica que aquelas sentenças de morte decretadas eram igual a que ele teve nos sonhos, quando ele era sura. Então, ele somou tudo isso numa reflexão significativa. Verdade. Então, nível intelectual alto, mas o orgulho no máximo, aí também não dá. Ora, e quando ele era sura, ele praticou, digamos, os crimes mais tenebrosos. Tirou pais, tirou mães da sua família, mandou arrancar olho de gente, mandou matar gente na frente dele. Lembram disso? E as crianças ficaram aonde? Perdidas, vai viver na rua. Perdeu a mãe, perdeu o pai, eu matei seu pai. Ora, então na época de Sura, ele não é um nível intelectual alto? Ele é. E a gente não ouve hoje em dia pessoas, às vezes, de nível intelectual elevado, formados em faculdades, 1, 2 cursos aí, dizendo, não, esse bandido merece. Se eu tivesse perto desse bandido, eu ia supliciá-lo assim, assado e cozido. Fala isso ou não? Verdade. Então, vamos lá. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, então, a encarnação serve, sim, para o progresso nas duas coisas. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Então, antes de tudo, nos trabalhos que todos nós exercemos, nós estamos evoluindo intelectualmente. Ao progresso moral, contribuindo para o mundo e também para nós próprios. Ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros, né? Então, nós necessitamos uns dos outros. E essa necessidade nos torna mais humilde, porque nós dependemos uns dos outros. E o nosso progresso moral vem dessa necessidade que temos do convívio social. A vida social é, então, a pedra de toque das boas ou das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má fé, a hipocrisia. Em suma, faz um resumo. Tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, tem por objeto, tem por alvo, tem por estímulo
as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado, não haveria vícios, não haveria virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, por outro lado, o bem se anularia. Né? Não, eu vou viver isolado, cansei do mundo, vou meditar. Perdeu também a chance de progredir. E a própria Joana de Ângeles diz que os espinhos que os outros lançam em nós, e que nós, às vezes, transformamos esses espinhos numa lâmina, faz a gente expurgar aqueles sentimentos negativos que nós próprios temos, né, de raiva. Aí fica naquela amargura, está expurgando, está limpando. Mas se eu me isolar, tudo bem, eu vou me preservar do mal, ninguém vai me fazer mal. Mas também não vou fazer bem a ninguém. Então, ele está dando acréscimos, né, no contexto social da Terra e do plano espiritual, interligados uns aos outros, para responder a pergunta lá atrás. O que é o céu? Ainda não falou. Uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta. E ainda se desfazer de todo o mal que traz em si. Uma vida é pouco. Como? Vai fazer uma pergunta. Pronome interrogativo. Como poderia o selvagem, por exemplo, numa única encarnação, alcançar o nível moral e o nível intelectual do mais adiantado europeu? Não é de todos os europeus, né? Daquele europeu de nível moral e intelectual. Não dá, não vai alcançar. É materialmente impossível. Deve ele, pois, outra pergunta, permanecer eternamente na ignorância? Permanecer eternamente na barbaria? Privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? O simples bom senso. O simples bom senso, não precisa de grande coisa. Repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e da bondade divinas, mas a negação das próprias leis progressivas da natureza. Beleza? Bravo. Travou? Tá ouvindo bem agora aí, Cida? Travou, não. Tá. Então vamos lá, vamos continuar. É esse conteúdo que a gente tem que dialogar com as pessoas incrédulas. Não vai falar de Mansão Paz. Não vai falar de Mansão Paz. Né? É esse o conteúdo, é esse o alimento espiritual adequado para o homem incrédulo. É Allan Kardec. É por isso que Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Para cada nova existência, o espírito traz consigo o que adquiriu nas anteriores, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. Item 6, veja-se, primeira parte, capítulo 1, item 3, a nota de rodapé. Eu lembro o que é essa nota de rodapé. Eu lembro o que é. Isso é aquele caso daquele jovem, né, que o médico desenganou ele. Ele ia morrer em curto prazo. Lembram disso?
E como ele não tinha esse conhecimento que Allan Kardec está trazendo agora, ele não queria mais estudar, ele não queria mais, digamos, seguir as leis, ele queria curtir a vida, e não houve quem lhe dissesse que ele deveria ter um comportamento moral adequado. Ele dizia, ora, como eu vou morrer daqui a pouco, eu quero gozar a vida, para de me perturbar. Aí Kardec está dizendo, agora, se ele tivesse esses conhecimentos que nós estamos aqui trazendo, do Espiritismo, mesmo com a noção de que iria desencarnar em pouco tempo, ele iria ficar sereno, quereria aproveitar mesmo esse curto prazo para progredir e ainda teria a ciência de que ia progredir no plano espiritual. Lembram? E que iria ter a noção de que se realizasse coisas inadequadas, a própria vida futura dele, após a morte do corpo físico, teria consequências significativas. Então, vamos lá. A encarnação, ela é inerente, ela é uma necessidade à inferioridade dos espíritos. A encarnação deixa de ser necessária quando estes, os espíritos, transpondo-lhe os limites, progrediram no estado espiritual ou nas existências corpóreas de mundos superiores que nada tem da materialidade terrena. Então, já não tenho mais uma necessidade, eu transpus o limite evolutivo da Terra, agora só me cabe, digamos, progredir no mundo espiritual ou até na encarnação de mundos superiores à Terra. É uma encarnação? É, mas não é uma encarnação, digamos, com as características da materialidade terrena. É uma encarnação? É, mas o corpo, vou dizer assim, o corpo físico é fluidificado. Né? Aí lembra lá do capítulo 3 do Evangelho. O próprio corpo ele está bem mais fluidificado a ponto de não ter doenças, a ponto de não ter envelhecimento, a morte não é um processo degenerativo de decomposição química. Não é. Mas é uma encarnação. É que o corpo não é tão material. Da parte destes, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão de que estão encarregados junto a eles. Aí não, você ultrapassou os limites reencarnatórios, já não necessitando reencarnar, sim. Mas você quer reencarnar? Quero. Eu vou reencarnar. É uma decisão voluntária. Para quê? Porque a minha missão é fazer todo esse pessoal progredir. E eu vou reencarnar para dar um exemplo mais direto. Não era preciso você reencarnar, mas voluntariamente quero dar um exemplo direto. Nesses casos, é por devotamento que aceitam as vicissitudes e os sofrimentos que tais encarnações acarretam. Né? Aí, então, digamos assim, puxa, mas lá eles vão te fazer sofrer. Vai ter muitas dificuldades, muitas dores, o homem vai te impor. Eu não vou me sentir imposto por nada. Eu não vou ter raiva dessas imposições. Eu vou compreendê-los, é o nível evolutivo deles. Eu vou por devotamento. E sei ainda que esses sofrimentos e vicissitudes que me queiram impor contribuirão para eu ficar mais sublimado ainda. É isso? É isso. É isso. Tudo para explicar o que é o céu, não acabou. No intervalo das existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual. Por um tempo mais ou menos longo, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem ou mal que haja feito. O estado espiritual, o espiritual, é o normal do espírito. O estado espiritual
é o seu estado definitivo. O corpo espiritual não morre. O estado corpóreo, sim. Esse é transitório, é passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. Então, nós não vamos ver aqui o efeito, nós não teremos produzido de satisfação em nós os efeitos do trabalho aqui realizados. É, sobretudo, lá no plano espiritual. Aqui a gente sente que melhorou alguma coisa, mas a gente não tem a percepção total das consequências do bem que realizamos, né? Isso vai ser lá. É também nesse estado espiritual que se prepara para novas lutas. Se prepara para reencarnar de novo. Olha, João, quando você estava lá, né, no século XX, XXI, além disso, você fez isso, você fez aquilo. Mas vamos voltar mais para trás, vou fazer você se lembrar aí de 500 anos da sua vida. É pouca coisa, mas é o que você dá conta. O Emmanuel não consegue lembrar de 2 milênios, porque ele dá conta. Ele vai reencarnar lembrando de 2 milênios da vida dele. Você vai só os 200 anos, porque senão você vai se desgringolar psicologicamente, você não pode lembrar. Para você se preparar para uma nova reencarnação. Tomar resoluções para que você se esforce em busca dessas resoluções, né? Para colocar em prática a sua volta à humanidade, para você se recuperar. O espírito também progride na erraticidade. Tem uma nota de rodapé aqui. Nota do... Esse não é nota do tradutor, né? É nota da editora. Não é um lugar determinado no espaço, mas o estado em que ficam os espíritos desencarnados ou errantes durante os intervalos das suas existências corporais. Ver o Livro dos Espíritos, questão 223 e seguintes. Então, é a explicação. Qual é o estado de erraticidade, né? É o plano espiritual. Lá, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra. Conhecimentos especiais que você não poderia obter na Terra. E modificando as suas ideias. Né? Por exemplo, aí você vai ver que chove flores sobre colônias espirituais após eles realizaram orações. E, ao contato daquelas flores espirituais, todos de uma colônia estão melhores, estão reanimados. Como que acontece isso? Como explicar essas causas? Né? Percebe? De onde vêm essas flores? São conhecimentos especiais que aqui na Terra você não obtém. O livro de André Luiz nos relata. E não são todos os que estão, digamos assim, em posição adequada de receber esse alimento. Vamos lembrar de Jesus, né? Você não vai dar pérola para todo mundo. Não faz sentido você dar pérola para essa pessoa, aquela outra. Não é isso? É. Tem que dar o alimento adequado para cada um. Mas, lá no plano espiritual, a gente vai ter conhecimentos e, por consequência, explicações de como funcionam coisas que aqui a gente não está em condição de saber. André Luiz revela uma parte. Mas Kardec é o primeiro degrau para que a gente entenda isso. O estado corpóreo e o espiritual constituem a fonte de 2 gêneros de progresso solidários entre si, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada uma dessas 2 variedades de existência. Então, a gente tem que estar lá e tem que estar cá, tem que estar lá, tem que estar cá, até uma hora que a gente não precisa estar cá, só lá. Mas isso tem que ser explicado para muita gente, tem muita gente que não sabe disso.
A reencarnação pode ocorrer na Terra ou pode ocorrer em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados do que outros, onde a existência se exerce em condições menos penosas do que a Terra, do que na Terra física e moralmente, mas onde só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. Beleza? Aí já fala uma informação dessa, o pessoal começa a desejar, né, a melhorar as atitudes atuais para ter por mérito um mundo desse como destino. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí, nesses superiores, dos males e vicissitudes de que somos vítimas na Terra. Os corpos menos materiais, quase fluídicos. Então, vou já fazer uma pergunta aqui. A gente pode incluir esses mundos nos quais os corpos materiais, os corpos menos materiais são quase fluídicos. A gente pode incluir os mundos de regeneração, os mundos transitórios, a qual todos nós estamos almejando? Sim. Sim ou não? Sim. Não. 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 O mundo de regeneração, os homens ainda são de carne. Mas eu tô louca para ir para lá. ou melhor, eu tô louca para ficar aqui, né? Tô louca para que a Terra se regenere. Bota a caravana aí que nós vamos tudo atrás. Quem for primeiro, joga a cordinha, hein, por favor. Joga a corda, sai puxando. Então, os mundos de regeneração, os homens ainda são de carne. Então, estão sujeitos a vicissitudes, a se machucar, adoecer, envelhecer. E ela está se referindo aqui a esses aqui que os corpos são fluídicos, são quase fluídicos, é dos celestes para frente. É dos celestes e divinos, né? Então, os corpos menos materiais, quase fluídicos, estão sujeitos a moléstias. E não tem pandemia lá, não tem enfermidade, né? E nem as mesmas necessidades do nosso planeta. Vamos plantar para caramba aí, vamos criar tantos animais aí para o abate. Não tem essa necessidade. Basta você ali fazer uma oração, pronto, reabasteceu as forças, né? Lembrando que a gente, pela respiração, adquire o maior percentual de energia necessária à nossa vida, né? Mas lá não tem essas necessidades, não tem moléstia, não tem enfermidade. Como deles estão excluídos, mas não é só essa questão fisiológica. Quem vai explicar essa fisiologia, não sei, você tem que ir lá para o plano espiritual, porque é só lá que você vai entender como é a fisiologia do perispírito. Mas nós estudamos aqui a fisiologia e a Simone mostra os tecidos humanos para nós, e como é o tecido perispiritual, esquece, só vai aprender do outro lado. Conhecimento só, o perispírito só do lado de lá, que não vai dar, né? Mas não só essa questão fisiológica, mas tem também uma questão social. Qual? Como deles estão excluídos os espíritos maus, os homens vivem em paz, sem outra preocupação a que se adiantarem pelo trabalho intelectual. Então, não tem trabalhos físicos, o corpo é muito fluídico, né? Não tem uma necessidade de cerca elétrica, de muros nas casas, de proteções significativas, de serviços de guarda. Não tem nada disso. O homem não precisa nem de carro, né? Ele pensou, está lá no vizinho, o vizinho a anos-luz de distância, está lá. Em tais mundos, reina a verdadeira fraternidade. Então, tem a fraternidade falsa? A gente sabe, né? Lá não, reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. Lá reina a verdadeira igualdade.
Não que as pessoas são iguais, os espíritos são todos iguais, naturalmente tem níveis evoluídos distintos, mas lá não tem orgulho. E lá reina a verdadeira liberdade. Porque existe a liberdade falsa? Existe. Qual é a liberdade falsa? É a da juventude. Né? É a da juventude, que quer gozar a vida, que quer fazer uso de droga, que quer ficar à toa, é a falsa liberdade. Lá não. Nesses mundos superiores, a verdadeira liberdade. Por quê? Por não haver desordens a serem reprimidas. Mas aqui na Terra muitos creem que a desordem é a liberdade. Mal sabem que estão se aprisionando por si próprios a problemas significativos, tanto da fisiologia quanto da psicologia. Né? Então, lá não tem desordem a reprimir, nem os ambiciosos procuram oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. E ainda, são etapas no caminho do progresso que conduzem ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior, destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, aí, ó, para que serve a Terra? Qual é a finalidade da Terra? Aí, ó, depuração. É o pessoal que está precisando expurgar. São os prisioneiros que vieram de outros locais. É para isso que serve a Terra, é um mundo de provas expiatórias. Está saindo dessa finalidade. Né? Mas essa foi, e ainda é em parte, a finalidade da Terra. Qual? Depuração, prisão de espíritos degradados. Fica patente, essa outra parte a gente tirou do Evangelho, fica patente a razão do mal que aí predomina. Até que apraza a Deus fazer dela, da Terra, morada de espíritos mais adiantados, que é o que todos desejamos. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, ele goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui para os prazeres da infância. Né? Mais tarde, os da juventude. E, finalmente, os mais sólidos prazeres da madureza. Beleza? Tudo bem? Beleza. Vamos parar aí, né, gente? Deu a hora. Não adianta a gente entrar no item 12 e a gente, né, passar do tempo, ler rápido. Tem que assimilar isso aqui primeiro, João. Foi muito susto. É. É isso aí. É isso aí. É. Lembra de todos os capítulos. A gente tem que estar apto a conversar com tranquilidade sobre todos esses capítulos, né? Capítulo 1, porvir e o nada, o medo da morte, né? O capítulo 1, ele, digamos assim, mostra as consequências negativas do panteísmo e do materialismo. É isso? O que mais? Lembram disso? Sim. Eu não lembro do primeiro. Ele mostra as consequências negativas do materialismo e do panteísmo, onde o homem quer se fazer parte de Deus, e que se existe a liberdade individual, nós não podemos perder a ideia de contribuir com o coletivo. Mas o materialismo tem crescido no mundo, principalmente entre a juventude, que nós não estamos aptos e percebendo a responsabilidade que nos cabe a falar para a juventude a respeito do espiritismo. Porque as religiões atuais se mostraram impotentes para combater as ideias do materialismo. É que falta nelas o que tem no espiritismo. O quê? A comprovação dos fatos, a lógica, né, os fatos, digamos, espirituais que se manifestam, e a concordância com a ciência. Né? Então, com essa ideia de levar a mensagem espírita, é que todos nós nos congregaremos num primeiro ponto. Qual? Existe a vida futura. Por quê? O materialismo
afirmando que não existe a vida futura, dá tudo pelo presente, as pessoas são egoístas e cada um quer gozar a vida com prejuízo social. É isso? É. Mas então, a gente falando do espiritismo, a gente vai congregar todo mundo num primeiro ponto, qual? Existe a vida futura. E depois, a tolerância religiosa. E depois, a concordância completa em tudo. E o capítulo 2 fala do quê? Do medo da morte. Existe um fator positivo no medo da morte, que é o instinto de sobrevivência, que é ele que nos leva a não partir daqui antes da hora, antes de ter feito todo o trabalho que deveríamos. Mas existe um lado negativo. Qual? Uma visão imperfeita da vida futura. Qual é a visão imperfeita da vida futura? Alguns poucos estão no céu eternamente ociosos, outros estão no inferno. É impossível a comunicação com os que já partiram, porque eles são simplesmente uma centelha, né? E Deus não está em contato conosco, ele está depois de tudo isso. Aí o Espiritismo vem mostrar totalmente o contrário, né? Não, os espíritos estão aqui, nós podemos nos comunicar com eles, eles têm um corpo e eles podem progredir. Não é um ritual que vai fazer alguém entrar numa colônia superior. Não é isso? Então, o espírita passa a deixar de ter medo da morte excessiva. O espírita passa a deixar de ter medo da morte, né? Porque ele compreende a vida espiritual e passa a entender que a morte é uma porta de entrada para a vida, para uma vida melhor que essa aqui, e não uma porta do nada. É o capítulo 2. E o 3 é esse que a gente está estudando, né? Então, Kardec é o alimento adequado que nós devemos pôr na mesa da maioria das pessoas. Eu sei que André Luiz nos alimenta, né? Mas se a gente alimenta, a gente também tem que alimentar. E o alimento para a maioria das pessoas é Allan Kardec. E a gente tem que estar apto nisso. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá, quem faz a oração? Posso fazer. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos a oportunidade desse estudo da tarde, de estarmos refletindo o quão importante é a nossa encarnação na Terra, o quão grande é a nossa responsabilidade, Divino Jesus, irmão maior nosso, de seguirmos os teus ensinamentos de amor, de fraternidade, que ainda são difíceis de compreender na essência da nossa alma tão imperfeita ainda. Rogamos, Jesus, nos envolva todos na terra, todos, especialmente os mais necessitados, em revolta, ou correndo atrás das coisas materiais, com desespero, envolvidos em todos os desequilíbrios. Não nos encontramos melhores que eles, mas já conhecendo a nossa responsabilidade, Jesus, temos ainda maior comprometimento com essa tarefa. Por isso, fortalece-nos dentro da doutrina, dentro de vivenciar esses ensinamentos, para que possamos, enquanto aqui estivermos, além de nos melhorarmos, ajudar aqueles que estão à nossa retaguarda. Lembrando que assim também, Jesus, teremos a oportunidade de sermos auxiliados, amparados por amigos espirituais que trabalham em nosso favor de muito longe de colônias superiores. Queremos todos os dias agradecer por essa oportunidade na Terra, Jesus, envolvendo nesse momento a todos que sofrem com a sua presença divina. Queremos
nos unir aos corações que oram, por todos que nesse momento estão em tribulações, sem o entendimento que essa doutrina nos traz, tão consoladora. Abençoa o João, a todos os facilitadores da doutrina espírita, não só na casa, discípulos de Jesus, mas em todos os lugares, para que essa esperança venha nos confortar, nos esclarecer e nos impulsionar. Obrigada, Jesus, que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Tchau, Tchau, gente. Um abraço. amigas. Tchau, obrigada.